Olá, está começando mais um Lado Avesso podcast. E hoje o programa é muito especial. Recebo ele, Wagner Rosário, super conhecido, uma pessoa de extrema bondade, muito querido também. Você não encontra ninguém nessa cidade que não goste dele. Então, por toda essa simpatia, esse coração solidário que ele tem, nós o recebemos no programa de hoje para conhecer melhor um pouco o Wagner Rosário, porque quem vai lá à loja dele, a cirúrgica, vê ele trabalhando, quem vê ele ali no Rotary, na igreja, na Ban, mas não sabe direito quem é o Wagner Rosário, mas a partir de agora vocês vão saber. Seja bem-vindo, Wagner, obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite, Elisa, por estar aqui com vocês. Já acompanho o programa, parabéns, já dou os parabéns para vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Tá de parabéns. E contar um pouquinho, né, da minha história, né? Sim. Como você mesmo disse, para que algumas pessoas que ainda não me conhecem possam me conhecer um pouco melhor. Saber Então, quem é o Wagner, de onde ele veio. Porque o Wagner do Rotary é o Wagner da cirúrgica. Não, é o Wagner Rosário. Vocês vão conhecer ele agora de fato, a pessoa. Apesar, né, acaba tendo esse apelido, não tem como. Sim. Wagner da cirúrgica, Wagner do Rotary, mas não, é o Wagner Rosário. E aí, conta pra gente, assim, primeiro, onde você nasceu, quando você se casou. Vamos primeiro esses dados assim mais pessoais. Sim. Eu sou filho de Lins, né? Eu nasci em 67, morei em Lins, né? Até os 23 anos. Foi quando eu casei. Antes disso, aos 18 anos, eu entrei no Exército. Olha que legal. Entrei no Exército e fiz o meu serviço no período que seria obrigatório, mas aí eu tive a oportunidade, fui indicado pelo comando para fazer curso de cabo, fiz o curso de cabo, fui cabo do Exército e logo em seguida eu fiz o curso de sargento. Então hoje eu sou da reserva, né? Eu sou sargento da reserva, né, do Exército, e isso me deixa, é uma coisa que eu gosto de falar, que eu gosto de frisar, porque para mim é orgulho. Com certeza. Para mim é orgulho, né? Eu sou um sargento da reserva e tenho orgulho por isso, pela fase que eu passei dentro do Exército, do qual eu até hoje estou ligado a ele. Porque Eterno. a gente vem se encontrando nesses últimos anos, nos últimos 10, 15 anos aí, a gente marca aqueles encontros e, graças a Deus, a gente encontra os amigos todos, aqueles que serviram, aqueles que passaram por lá enquanto eu estava lá. É muito gratificante ouvir as histórias. Algumas a gente não lembra mais direito, mas eles lembram, né? E faz a gente recordar. Sim. É maravilhoso, é muito bom. E Wagner, hoje é um programa feito de histórias, então aproveita e já conta alguma história, pode ser legal ou não, fica à Certo. vontade, para contar alguma história assim bem marcante lá do Exército. Tem várias, né? Imagino. Até alguns daqui que serviram, né? Lá na época, eu comecei a namorar a Isabel. Eu entrei na faculdade de Educação Física, né? Lá no Salesiano, em Lins, e muitos daqui estudavam lá. Sim. E a gente marcava aquele jovem, né? Final de semana marcava encontros. E um dos encontros foi aqui, em Bonifácio. Foi aqui em Bonifácio. Foi assim que eu conheci a Isabel. Eu vim para cá porque os amigos iam se reunir, né? Que nós estudávamos juntos, né? Sim. E eu vim para cá. E foi amor à primeira vista. O primeiro dia que eu vi ela, né, na caminhonete, né? E eu já me encantei e já comecei a cercar ela, né? Vamos dizer assim. A flertar. Comecei a flertar. Uhum. E foi assim que nós começamos a namorar e estamos casados já há 34 anos, né? Mais 2, vamos fazer 33 anos nós vamos fazer. Ela vai ficar brava, porque eu nunca guardo as datas. E mais 2 anos e meio de namoro, né? Então faz 35 anos mais ou menos que nós temos a convivência junto. E desse casamento nós temos 2 filhos, né? Sim. Luiz Henrique, né? Que é a minha paixão, os meus filhos, né? O Luiz Henrique e o Luan Felipe. A Hanna, que hoje é a nossa filha do coração, que é a esposa do Luiz Henrique. E para coroar isso tudo tem
nosso neto Pedro, Ah, que é uma delícia. bênção que Deus nos deu, que é o nosso neto, né? O Pedro, que está aí com quase 2 anos, vai fazer 2 anos agora em junho. E parabéns pela educação, porque tive a oportunidade já de conhecer seus filhos. E é uma educação ímpar, então vocês souberam educar eles perfeitamente. Graças a Deus a gente conseguiu passar para eles algumas coisas no sentido da formação do caráter e principalmente o respeito Sim. Pelas pessoas, que eu sempre prisei isso com eles, né? A gente sempre falou muito sobre isso, né? A questão do respeito, é importante respeitar as pessoas. Existem pessoas diferentes da gente, não é melhor e não é pior, são diferentes. São diferentes. Então nós temos que respeitar a pessoa do jeito que elas são e para se ter uma vida tranquila é isso, é respeitar as pessoas. E eles entenderam bem, graças a Deus, estão caminhando bem. Já são profissionais nas áreas deles e para mim é um orgulho. Eu digo que quando eles se formaram, eu me formei junto com eles. Com certeza. Né? Tanto o Luiz Henrique quanto o Luan, eu tenho o diploma deles colado na minha parede, viu? Eu fiz uma cópia. Esse é nosso. Eu faço questão porque foi um orgulho ir na formatura dos dois. Ah, Foi um orgulho. imagina. E aí, você conheceu a sua esposa e foi assim que você veio parar aqui em José Bonifácio? Isso, não. Antes, depois que eu saí do Exército, né? Eu fui para São José do Rio Preto. Sim. Foi quando eu entrei no segmento de medicamento. Certo. Né? Trabalhar com medicamento. Então, nesse segmento eu comecei a trabalhar e eu morava em Rio Preto, só que eu viajava de segunda a sexta-feira. Ficava E a Isabel fora todos os dias. eu ficava fora a semana inteira. E a Isabel ficava com as crianças, né? Em Rio Preto. E aí um dia nós decidimos, por que a gente não vai morar em Bonifácio? Porque eu viajo, pelo menos aqui é a cidade dela, a família dela está aqui, né? Os irmãos, o pai, a mãe, tá tudo aqui e ela ficava sozinha lá com as crianças. Aí decidimos mudar para cá, mudamos para cá, foi uma decisão inicialmente difícil, né? Porque a gente estava acostumado com o Rio Preto, mudar para Bonifácio era uma decisão difícil, mas a gente tomou e foi a decisão certa. Nós criamos aqui os dois, né? Os 2 filhos nossos, nós criamos praticamente aqui e foi uma decisão mais acertada. E aqui nós enraizamos, né? Sim. Aqui nós construímos tudo, né? O pouco que a gente tem, nós construímos aqui, trabalhando, né? Viajando. E é isso que algumas pessoas me questionam, como eu havia comentado com você. E agora há pouco uma pessoa falou, mas parece que você era de fora, me falaram que você é de fora. Não, realmente eu sou filho de Lins, né? Não sou filho de Bonifácio. Tenho Bonifácio no meu coração, mas não sou filho daqui. E aí, só que nesse período, nesses 27 anos que nós estamos aqui, faz 3 anos e meio que eu fico aqui agora a semana inteira, todos os dias. Porque antes eu viajava. Sim. Né? Eu fui representante comercial, trabalhei em distribuição e trabalhei na indústria. Eu fui supervisor e fui gerente do estado dentro do segmento. Então eu ficava fora a semana toda. Tive um pouco de trabalho home office, mas eu ficava dentro de casa das 7 da manhã às 9 da noite, sentado na frente do computador. Trabalhar sem parar. Então, eu trabalhava, eu não saía, não tinha. Então, era só nos finais de semana. Sim. Então, por isso que muita gente não me via, porque eu estava viajando, estava trabalhando. Então, agora é que eu fico na loja, né? Agora eu fico o dia todo na loja, né? Então, é mais fácil me encontrar. Sim, gente, ele é de José Bonifácio de coração, né? Eu sou bonifaciano de coração. E junto nesse período mesmo, viajando, ficando fora a semana toda, teve os trabalhos voluntários, né? Sim. Que eu nunca deixei de participar, tanto na igreja, né? E também no Rotary, né? Que é a outra paixão que eu tenho, né? Que é o Rotary. Sim, ele tem tanta parte voluntária, só para vocês terem uma ideia, que eu precisei marcar aqui, ó, porque ele faz muita coisa bacana. Mas antes disso, vamos falar. E aí, nesse meio tempo, você resolveu abrir a cirúrgica aqui em José Bonifácio. A cirúrgica era um sonho que eu tinha, porque eu via que uma hora eu ia precisar me aposentar. Sim. Porque viajar de segunda a sexta-feira era muito cansativo. E a idade já estava começando a pesar. E eu sabia que isso ia chegar. Então eu tinha um sonho de montar alguma coisa dentro
daquilo que eu sabia fazer, que eu já estava mexendo. Sim. Eu não tinha vontade de montar uma farmácia, não era a minha vontade, porque eu sabia, baseado em todas as palestras, em todos os treinamentos que nós tínhamos na indústria farmacêutica, eu sabia o rumo que as farmácias estavam tomando. Então, não era o que eu queria para mim na hora que eu pensasse em aposentar. E eu via a cirúrgica como um segmento que eu gosto, uma área que eu gosto, que não é uma farmácia, é uma cirúrgica. Sim. Ela parece uma farmácia, mas não é, é uma cirúrgica. E nesse período, como eu viajava muito, em todos os lugares que eu viajava, eu via uma cirúrgica e eu entrava para conhecer. Então, eu brinco que a cirúrgica de José Bonifácio, ela tem um pedaço de muitas lojas. Porque cada loja que eu via, eu entrava, via algo interessante, falava, é o gostei melhor disso aqui. De cada uma do Brasil. Gostei disso aqui. Então, a hora que eu montar a minha, vai ter isso aqui, vai ser desse jeito. Então, eu peguei um pedacinho de cada. Por isso que algumas pessoas que é do segmento, que entra dentro da loja, se encantam. Falam, rapaz, mas tua loja tem muita coisa, tem muito item. Talvez até um pouco exagerado em algumas coisas, mas assim, eu fui pegando um pouquinho de cada loja. Sim. E eu montei. Então, hoje tem quase 5.000 itens dentro da loja. Olha. Né? E que eu fui pegando um pouquinho de cada loja. É bem completa, porque são itens, são materiais que antigamente tinha que ir até São José do Rio Preto. Sim. Ou alguma outra cidade para adquirir. Então, a pessoa já está doente ou o familiar já está cuidando de alguém numa situação, ainda tinha que se locomover para outra cidade para adquirir o produto, e a sua cirúrgica veio aqui para facilitar e resolver tudo isso. Eu ouço muito isso, Liz. Assim, é muito comum a gente ouvir, né, de pessoas que falam, olha, hoje ainda bem que tem vocês aqui, que a gente não precisa ir até São José do Rio Preto. Se nós formos analisar na questão comercial, cirúrgica é só em grandes centros, porque os produtos que vende dentro de uma loja cirúrgica, ele não tem o mesmo volume de venda de uma drogaria, de uma farmácia. É diferente, é uma venda bem mais lenta. A saída é menor. A saída é bem mais lenta, a rotatividade não é tão grande igual é do medicamento. Então, por isso que só tem em grandes centros. Se você buscar a cidade do porte de José Bonifácio, é difícil você encontrar cirúrgica. Olha, você vai encontrar drogaria. Cirúrgica é difícil. Quando eu montei aqui, eu sabia do risco que era, né? Era um risco grande, né? Essa semana mesmo eu escutei de um amigo que passou pela loja, um veterinário, e falou, rapaz, quando eu vi você montando a tua loja, eu falei, ele é louco. Né? Ele é louco de montar uma loja dessa aqui, porque ele estava acostumado a buscar tudo em São José do Rio Preto. Sim. E ele via o fluxo, porque a cirúrgica ela também atende não só os pacientes humanos, nós atendemos também os veterinários, os médicos veterinários. Sim. Né? Então, tem muito médico veterinário que hoje busca a nossa loja porque o material que usa nos humanos e nos animais são muito próximos. Sim, sim. Né? E algumas coisas são os mesmos, né? Então, tem muito veterinário dentro da área de pet, desde de animal de grande porte, que busca a nossa loja. E quando ele viu, ele falou, rapaz, ele é doido. Né? E aí ele ainda brincou, ele falou, aí, ó, deu certo, né? Graças a Deus você está aqui. Né? Eu falei, ó, já vai fazer 6 anos. Tô teimando aqui, né? Faz 6 anos que eu tô. Porque é uma loja que normalmente tem só nos grandes centros, né? Mas também atende as outras cidades aqui da região também. José Bonifácio, a vantagem disso. José Bonifácio hoje, eu acredito que é um polo. Sim. Né? Ela está se tornando cada vez mais um polo de região. Tá. Então, nós atendemos aqui em volta, né, de Nipuã, de Neves Paulista, Planalto, do lado de cá, Ubarana, Nova Aliança, Mendonça, Adolfo. Quer dizer, então, todas essas cidades, muita gente vem para cá, né? Sim, então, sim. E eu atendo na loja clientes de todas essas cidades, até de mais longe. Hoje nós estamos atendendo até clientes de São José do Rio Preto. Olha! Já tivemos casos de pessoas de São José do Rio Preto que buscou um produto lá que não encontrou, e aí pesquisando na internet encontrou a nossa loja. Aí ligou, perguntou, você tem esse produto? Tem mesmo, que eu vou de Rio Preto buscar. Eu falei, pode vir pode vir que tem. E veio buscar de São José do Rio Preto. Então a gente atende cliente da região toda. Não, que legal. Só você, Wagner, por ser visionário e trazer um benefício tão grande para a nossa cidade. Graças a Deus tem
tá dando certo. Sim. Ainda falta muito ainda para chegar no equilíbrio que a gente gostaria, Claro. mas é assim, o começo é difícil, né? A gente Sim, sabe sim. disso. É tudo novo, o ponto é novo, a loja é nova, é um formato diferente, né? Que não é uma farmácia, não é uma drogaria, Sim. né? É uma cirúrgica, então é tudo novo, né? Então as pessoas ainda até acostumar. Sim. E com 6 anos que eu vou fazer agora, a que a loja vai fazer, eu ainda escuto, falo, rapaz, eu não sabia que você existia aqui. Olha só. Com 6 anos. E um ponto tão bom da cidade, de movimento. Num ponto, né, que fica na avenida, numa das avenidas principais. Sim. E ainda tem gente que ainda não conhecia a nossa loja. É distração também. E aí, Wagner, vamos falar assim, já que você é visionário, esse coração tão bom, vamos falar também dos seus trabalhos voluntários, que eu até anotei aqui, gente, porque tem um monte, ó. Na Igreja Matriz, no Rotary, na BAN, no leilão, por qual você quer começar? Ué, você que manda. Qual trabalho desse voluntário entrou primeiro na sua Olha, vida? na verdade a igreja começou, porque a igreja é de infância, Sim. né? Eu sou criado na igreja católica, né? Apesar de até apelido de pastor eu já tive, nada contra, Sim. né? Aí, os evangélicos, tenho muito amigos, Claro. né, evangélicos, né? E eu já tive apelido de pastor, muitos clientes que na época que eu visitava achavam que eu era evangélico, né? Às vezes nem brincava comigo porque achava que eu era muito sério, que achava que eu era Sim. evangélico, mas eu sou criado dentro da igreja católica, sempre participei desde grupo de jovem, coroinha, tudo que for da igreja católica eu já participei. Sim. E hoje eu faço parte das equipes de Nossa Senhora, né? Já fui do ECC também, quando eu morava em São José do Rio Preto, e hoje eu faço parte das equipes de Nossa Senhora já há mais de 20 anos, né? Desde Certo. quando eu vim para José Bonifácio. E fora isso, eu ajudo em tudo que a igreja me chama, e eu estou sempre disponível para poder participar. E tem uma história. A gente adora. Tem uma conta. história. Eu não sou um exímio leitor. A minha esposa, a Isabel, ela é uma exímio leitora. Ela lê com uma facilidade imensa. Eu já, devido ao meu problema de vista, e também não sou o mais, não era o mais estudioso da minha turma. Sim. Não sou um exímio leitor. E sempre quando eu chegava na igreja, vinha alguém, né, e falava, você não faz uma leitura? Você não faz isso? Você não faz isso? E eu sempre negando. Um dia, eu estava chegando, meus meninos eram crianças ainda, nós estávamos chegando na igreja, um amigo, o Antônio Roberto, me parou e falou, olha, eu precisava que você fizesse uma leitura. Eu falei, Roberto, eu não faço leitura. Ele falou assim, não, mas é curtinha, você não faz? Eu falei, não, eu não faço. Ele falou, não, então tá bom. A hora que eu ia saindo, ele me puxou pelo braço e falou assim, ó, quando alguém te convida para fazer uma leitura, não é a pessoa que está convidando. É Deus que está te chamando para você participar. Pronto. Aquilo me doeu tanto. Eu fui, sentei, participei da missa ali, rezei, pedi perdão por eu ter negado muitas vezes. E naquele dia eu prometi para mim mesmo, nunca mais eu vou falar não. Então, se vocês me verem eu na igreja fazendo uma leitura, o que hoje eu faço leitura, eu faço comentário da igreja, eu faço tudo que me pedem, mas eu gaguejo. Eu, às vezes, até troco algumas palavras pela minha dificuldade, mas eu não falo não. Eu vou lá e faço a leitura. Com a minha deficiência, com a minha dificuldade, mas não deixo de fazer. Nunca mais falei não. Olha só, Nunca mais falei não. vai lá e dar o seu melhor. Nunca mais falei não. E então, essa é uma história, né, dentro da igreja, né? E eu ajudo muito o Padre Mauro lá em cima e o Padre Sander aqui na Matriz, né? Hoje eu sou tesoureiro junto com o Padre Sander aqui na Matriz, né? E ajudo bastante o Padre Mauro lá nas quermesses, né? Como teve agora recente, quermesse de São José. Mas aonde me chamam, que precisam da minha ajuda, dentro da medida do possível na igreja, eu tô ajudando. Estou participando. A gente acompanha, até por isso que nós quisemos te trazer no programa, porque todo mundo te vê ali em 1000 atividades, em 1000 coisas, mas a gente quer contar e apresentar quem é o Wagner Rosário, que está ali na quermesse, está ali, já está do outro lado no almoço do Rotary, a mesma coisa, nas reuniões, nas assembleias do Rotary, é assim também, na Sim. BAN também.
E tudo, assim, eu digo que tudo começou pela igreja, porque da igreja o Padre Sandro me convidou para participar na BAN. Ele falou: ó, eu vou assumir talvez a presidência da BAN e eu queria que você me ajudasse. Você me ajuda? Eu falei: ajudo, né? E naquela época eu viajava muito ainda, eu ficava fora a semana toda, né? Falei para ele: ajudo, vê lá o que o senhor precisar, o senhor pode me colocar. Aí ele me colocou de tesoureiro. Eu ainda falei: padre, não tinha uma coisa mais simples para o senhor me colocar, né? Mas eu falei: o senhor me colocou, eu vou te ajudar. E estamos juntos lá até hoje, Sim. né? Fazendo o trabalho, tentando melhorar, né? A BAN cada vez melhor, a diretoria, as diretorias que nos antecederam deram o seu melhor também, e nós estamos agora tentando também dar o nosso melhor, fazer com que a BAN melhore cada vez mais, para que as crianças tenham a qualidade, que esse é o nosso objetivo, as crianças terem uma qualidade melhor lá. Então nós estamos lá até hoje, inclusive nós estamos com uma obra grande lá, graças a Deus, nos últimos 6 anos, 5 anos, nós estamos sendo agraciados por muita verba pública, nós temos o apoio, né? Todos os prefeitos nesses últimos, vai fazer 9 anos que nós estamos agora, esse ano, né? Que eu estou junto com o Padre Sander. O Padre Sander foi presidente por 2 gestões seguidas, aí eu fui presidente por 2 anos, e agora é o Padre Sander. Então vai fazer 8, não, vai fazer 7 anos, né, que nós estamos na BAN. Certo. E dentro desse período, nós tivemos assim a sorte de todos os prefeitos que passaram, sem exceção, todos os prefeitos olharam muito para a BAN e nos ajudaram, os presidentes das câmaras, todos que tiveram, os vereadores sempre nos apoiaram. Então o poder público é extremamente importante para que a BAN, esse sucesso da BAN não é só o Padre Sander, que é o presidente, ou a diretoria que está lá. Precisa de recursos. Precisa de recursos, e o poder público tem nos ajudado muito. E muitos deputados, eu não vou citar nomes de deputados aqui para não ser injusto, para não ser injusto e esquecer alguns, porque são vários. São várias emendas que nós tivemos, né, nesse período, né? Inclusive nós estamos com uma obra hoje, fazendo os banheiros, né, banheiro masculino e feminino amplo, para que as crianças possam tomar banho, fazer o uso do banheiro assim de primeira qualidade mesmo. Eu ainda até brinquei com as funcionárias, né, com as monitoras, eu falei se elas já tinham entrado no posto grau. Sim. Né? Algumas, sim. Falei: vocês viram a qualidade que é o banheiro? Que hoje é unânime, né? Onde é o posto grau, você sabe que a qualidade do banheiro é um pouco melhor do que nos outros lugares. Falei: é daquilo para melhor. Vai ser nessa qualidade, vai ser banheiro top mesmo. Bem, e é isso que nós estamos fazendo lá. Nós já estamos na parte da laje já. Essa semana está colocando a laje. Se Deus quiser, daqui a pouco está pronto. Amém. Então é um trabalho que a comunidade tem nos ajudado, fizemos almoço, leilão, e o povo ajuda, os empresários. Sempre o pessoal abraça a causa da BAN. Os pecuaristas que participam dos leilão, que vão lá e arrematam, doam e depois vão lá e arrematam ainda. Quer dizer, então todo mundo ajudou. Tá? Então não é mérito só da diretoria. Eu acho que é o conjunto, né? Sim. As pessoas acreditaram, viu que o trabalho está acontecendo e ajuda, né, acontecer da forma como está acontecendo lá. E isso só nos deixa gratificante, né? A gente fica feliz de ver que as coisas estão caminhando, né? É bastante legal ver tudo acontecendo. A ABAN é a Associação Bonifaciana... Amiga do Menor. Amiga do Menor. Isso. Certo. E vocês fazem um trabalho lá e os pais podem se cadastrar para deixar suas crianças e não tem nenhum custo. Não, e elas ainda recebem alimento, atividades. É como se fosse uma creche para crianças maiores. Isso. E além disso tem atividades, né? Nós temos professor de capoeira, nós temos professor de karatê, nós temos professora de dança, nós temos professor de informática, tá? Que dão lá as aulas, né? Os treinamentos para as crianças. E as monitoras que acompanham eles, né, o período. E nós temos o quadro técnico, né, que é acompanhado, além da coordenadora, né, da Fran, que é a coordenadora, nós temos uma psicóloga e nós temos um nutricionista, né, que faz todo o cardápio, toda a alimentação das crianças lá não é
feita de qualquer maneira. Tem um cardápio para ser seguido, e desde o café da manhã e o almoço ali, os cafés da tarde, nos períodos que eles têm, é tudo acompanhado pelo nutricionista aqui. Olha quantos benefícios oferecidos, proporcionados a eles sem nenhum custo. Sem nenhum custo. Das crianças ninguém paga nada. Nós dependemos, por isso que nós depende não só do poder público, como das doações. Sim, nós temos algumas pessoas que mensalmente fazem, né, são os sócios, né, associados da BAN, que fazem as doações mensais, via boleto, via banco, faz o depósito lá na conta da BAN, que nos ajuda bastante. E se alguém que estiver assistindo se interessar? Sim, é só nos procurar direto lá na BAN, pode ir direto na BAN, falar, eu gostaria de fazer contribuição, como muita gente, às vezes vai lá na BAN e fala, eu gostaria de fazer uma contribuição. E não precisa ser, eu não quero ser mensalista, mas eu quero fazer uma contribuição. Eu senti no coração que eu quero fazer uma contribuição. É só ir lá, pode fazer direto, nós passamos os dados, põe direto na conta da BAN, todo o recurso nosso é feito com licitação, a gente tem ali a documentação, tudo comprovado de tudo aquilo que é gasto. Então é muito transparente e está para quem quiser ver. Tá? Nós temos o portal da transparência, onde nós colocamos tudo aquilo que é feito. Tem um portal, então, tá? Para quem quiser acompanhar, é só chegar mais próximo e pedir, eu quero ver, está à disposição para todo mundo. E ali na BAN tem alguma história marcante? Deve ter várias. Tem várias, mas assim, uma das coisas que nos marcou muito, a primeira vez que nós entramos na BAN, uma das primeiras reuniões que foi marcado na BAN, quem lembrar da BAN, vamos lembrar da BAN há 7 anos atrás, aí, era chão vermelhão, o lugar onde as crianças assistiam TV, uma TV não muito grande, com um som não muito bom, e a grande maioria das crianças sentada no chão, quando não deitado no chão. Quando nós chegamos, com um portão para a rua, uma das coisas que me incomodava muito, que eu falo, a hora quando eu cheguei, eu falei, padre, eu nunca vi um lugar com tanta porta para a rua, porque a BAN ela não foi projetada quando ela construiu. Ela foi fazendo assim, o espacinho. O espacinho aumenta aqui, aumenta ali, né? Hoje nós estamos tentando fazer um conglomerado separado, fazer as alas tudo separadinha, né? Com as portas, tudo certinho, para dar segurança, porque hoje, infelizmente, hoje é muito perigoso hoje. Nós não podemos deixar... A BAN tinha, eu acho que umas 30 portas para a rua. Era assim, uma coisa fora do comum. Toda sala tinha uma porta para a rua. Então, se bobear, essa criança ia na rua. Era na calçada direto ali, né? E aquilo me incomodava. Justamente contra o propósito da BAN, que é tirar as crianças da rua. Exatamente. E dar segurança também, né? E aí nós fomos... quando nós chegamos, que nós vimos aqui, nós falamos, nós precisamos mudar isso. Isso aí foi uma coisa da diretoria, foi unânime. Todo mundo falou, nós precisamos mudar isso. Não pode ficar dessa forma, nós temos que mudar. E aí... ajuda de cada um da diretoria, com a presidência do padre Sander, nós estamos criando situações, comprando, vamos comprar cadeira, tem que ter cadeira. Não, mas essa cadeira já não está mais confortável, nós precisamos mais. Então hoje, se você entrar lá hoje, o ambiente deles é refrigerado. Olha. Tudo com ar-condicionado. Onde eles fazem a alimentação, o refeitório, com mesas todas novas, tudo refrigerado. A cozinha que tinha na BAN para fazer alimento para 280, 300 crianças, que é a nossa capacidade, era a cozinha igual da minha casa e da sua casa. Era uma cozinha de casa. Muito pequena. Era uma cozinha pequena. Hoje nós temos uma cozinha industrial. Tudo projeto que nós estamos buscando para poder fazer. Entendeu? Então hoje nós temos estrutura. Entendeu? O que estava faltando, assim, que estava gritando nos olhos, era o banheiro. Era o banheiro. Né? Que é o que nós estamos fazendo agora. Mas o resto gritava aos olhos. A sala de TV, com aquele piso vermelho, que as crianças saíam tudo manchada, com aquele vermelhão, que era... e elas deitavam no chão, aquilo me incomodava. Né? E quente pra caramba, uma sala quente, que não era arejada. Né? Então... hoje é tudo refrigerado, com cadeira, né, toda colorida, sala de criança.
O arquiteto que fez o projeto fez os desenhos da parede, então você entra, é uma sala alegre, uma sala de criança. Antes era aquela sala com aquela fachada escura, por quê? Para a criança não sujar. Então tinha aquela fachada barrada escura, aquela sala, né, a sala você entrava uma cara de brava, a sala. Hoje não é uma sala alegre, né, com desenhos todo colorido, com as cadeiras todas coloridas, cadeira de boa qualidade. Então e refrigerado. E né? pouco tempo vocês praticamente revolucionaram a instituição, porque olha quantas coisas, quantas melhorias. Nós tivemos sorte, anos. viu? Nós tivemos sorte, assim, porque todo mundo olhou para a BAN, né? Eu digo que o Padre Sander é abençoado, porque aonde ele está na frente, as coisas vão acontecendo, né? E muita coisa aconteceu pela direção dele, por ele estar à frente, né? Nós tivemos no começo o apoio dos prefeitos, né? Que o primeiro prefeito foi o Celso, depois veio o Dilmo, que nos ajudou muito, o Celso nos ajudou, o Dilmo nos ajudou, e agora o Dr. Marcelo já está nos ajudando. Com pouco tempo, ele já está nos ajudando. Entendeu? Bom, em poucos meses que ele está como prefeito, ele já está olhando para a mãe e já está nos ajudando. Quer dizer, então nós tivemos sorte dos órgãos públicos, né? Tá sempre mérito olhando. também, né? Porque o Padre Sander, você, são pessoas que o pessoal também sabe que pode confiar. Sim, sim. Graças a Deus a gente passa essa confiança para que eles possam fazer ajuda e as coisas acontecerem lá. Né? Então, por isso que eu digo, a igreja foi o primeiro caminho. Fui para lá. Então, e da mesma forma fui para a equipe de Nossa Senhora, da qual eu sou apaixonado e participo. E o Rotary veio pelo lado comercial. Porque quem me convidou para entrar dentro do Rotary foi o Guita. Sim. Né? O Guita, eu visitava o Guita, eu era vendedor na época, eu vendia, né, ia lá vender para o Guita ainda estava na farmácia, ele ficava na farmácia e eu ia lá para atender ele, né? E um dia ele me fez o convite, ele falou, rapaz, você não quer ir conhecer o Rotary? E eu já morava aqui em Bonifácio. Sim. Eu falei, eu não sei se eu tenho capacidade, né, mas eu quero, vamos lá, vamos conhecer, né, vamos conhecer. E apaixonou também? Apaixonei pelo Rotary. E tô lá até hoje, né? Sim. Já vai fazer 22 anos, né? Que eu sou rotariano. Olha. Né? Que eu sou rotariano. Já foi presidente? Eu já tive em quase todas as funções que o clube oferece, né? Eu já participei de quase todas as funções. E presidente eu fui por 2 vezes. São 2 gestões, né? Que eu já fui presidente. 2 biênios. Isso. E agora, né, eu tive a honra, né, de ser convidado pelo nosso governador, Marco Aurélio, né, para ser governador assistente, né, para estar ajudando ele dentro, né, cuidando de alguns clubes, né, junto com ele, né, dentro da gestão que vai ser 25 e 26. Né, porque ele é o governador eleito, ele não é o governador ainda, né? Sim. Ele vai assumir agora no dia 1º de julho, né? E eu vou estar junto com ele, né? Por 1 ano aí como governador assistente, que para mim foi uma honra. Eu não esperava um convite desse, né? Não tinha nenhuma pretensão, mas eu fiquei muito feliz, né? De estar junto com ele, né? De estar trabalhando junto com ele. E eu acho que nós temos muita coisa para fazer pela frente ainda. Pode contar alguma ou ainda não? Ainda tem algumas coisas que nós estamos preparando ainda, né? Mas uma das coisas que já aconteceu, inclusive, foi no almoço do Rotary, né? O nosso governador foi nos Estados Unidos, na convenção, reúne todos os governadores do mundo todo. Vai todos os governadores do mundo, né? Então, estava lá em torno de 480, 500 governadores de distrito do mundo. Então, todas as línguas estavam lá, porque o Rotary é o maior clube de serviço no mundo. Tá? É o único que tem uma cadeira cativa na ONU. Quer dizer, então, é um clube de serviço assim, que quanto mais você conhece, que é uma frase que eu falo muito isso para aqueles que chegam, que queiram conhecer um pouco mais do outro, quanto mais você conhece o Rotary, mais você se apaixona por ele, pelo tamanho, pela grandiosidade, por tudo aquilo que ele proporciona. Não só para quem é associado, mas aquilo que ele faz pelas pessoas. E ele, nessa convenção,
ele foi para lá nos Estados Unidos, ele trouxe algumas camisetas, né, que é uma camiseta da convenção, e ele organizou isso para trazer para o distrito, para que nós fizéssemos um leilão, né, para que cada governador assistente, quando assumisse, ele vai dar uma camiseta para cada governador assistente, que quando nós assumirmos, nós vamos ter que fazer um leilão dessa camiseta. Sim. Uma camiseta muito bonita, uma camiseta que tem toda uma história com o símbolo do Rotary, né, da convenção. E aí, no dia do almoço, ele falou, eu trouxe a camiseta, já para você, para mim poder te entregar. E eu falei, eu posso fazer já? Ele falou, mas hoje? Eu falei, não, se você me autorizar, eu vou fazer hoje. Ele falou, você ainda não assumiu, mas você pode fazer. Aproveitar a Você oportunidade. pode fazer. Eu falei, então eu vou fazer aqui. E nós fizemos um leilão dessa camiseta e foi leiloada por R$1.000 Que legal. pelo empresário Biquinha, nosso amigo e parceiro, né? O Biquinha arrematou essa camiseta por R$1.000 Nossa. no dia do leilão. E nós entregamos, foi feito lá na hora do almoço. Nós já entregamos a camiseta para ele lá no mesmo dia lá. Quer dizer, então, é uma coisa assim, eu não sou governador assistente, eu vou ser ainda governador assistente. Mas já está Mas já, fazendo as suas ações. já comecei a agilizar algumas coisas, né? Já para a gestão, né? Do Marco Aurélio, né? Para ajudar na gestão. E é o dinheiro que vai para a Fundação Rotária. Né? Tá, o que o Biquinha, esses R$1.000 que o Biquinha deu, vai para a Fundação Rotária. Bacana. E foi todo explicado lá no dia, o governador mesmo explicou o motivo de que nós estaríamos fazendo o leilão. Então, essa é uma outra história, né? De Rotary tem muitas Nossa, histórias. imagina. Muitas. E tem uma que eu gostaria de compartilhar Claro. com vocês em relação ao Rotary. Nós temos o passeio ciclístico. Sim. Passeio ciclístico, isso, passeio ciclístico, dentro das minhas viagens, né? E eu visitava clubes onde eu estava, né? Visitei vários clubes, né? Eu sabia que tinha reunião, às vezes eu encontrava, coincidia de eu ter um cliente que era de farmácia e que ele também era rotariano. E ele falava, ô, tem reunião hoje à noite, você vai posar por aqui? Vamos na reunião com nós. E aconteceu de eu ir numa reunião em Estrela do Oeste, uma cidade próxima de Jales. E fui participar da reunião com eles. Aí eles estavam discutindo sobre o passeio ciclístico, que eles fazem lá até hoje, o passeio ciclístico lá, e arrecada alimento para ajudar as instituições. Eu olhei aquilo, achei tão interessante e simples, né? Falei, rapaz, eu vou levar para o meu clube. Posso pedir para eles? Eu posso levar essa ideia de você, meu clube? Não pode, não vamos ser padrinho de vocês nesse projeto. Falei, então tá bom. Primeira oportunidade que eu tive, que não era todas as reuniões que eu ia, porque eu viajava muito, mas às vezes coincidia de eu estar por aqui ou eu estar chegando, né? Porque muitas vezes eu ficava fora, eu viajava, saía cedo, mas voltava no final da tarde, né? Sim. Então, quando dava certo, eu ia na reunião. Aí, eu fui na reunião e levei o projeto. Era o Dibel, que era o presidente na época, né? Que foi, inclusive, o governador de Rotary, né? Nosso companheiro, que foi governador do distrito, né? Sim. O Dibel, na época, era o presidente, eu levei o projeto, o clube gostou da ideia, e o Dibel, que era o presidente, falou, não, vamos fazer. Vamos encampar essa ideia, como é que vai funcionar? Aí fizemos as camisetas, né? Buscamos os patrocínios para poder fazer as camisetas e dessa forma nós fizemos o passeio ciclístico. Primeiro passeio ciclístico não foi uma arrecadação muito grande, nós arrecadamos em torno de 500 a 600 quilos de alimento, mas no decorrer dos anos nós chegamos a arrecadar até 4.000 quilos Olha, de alimento. sempre no dia da fraternidade ou fez em dias alternados? Não. Antes nós não tinha o dia da fraternidade quando nós começamos o passeio ciclístico. O dia da fraternidade ainda não existia. Sim. Não era da forma como é feito hoje. Sim, sim. Então era o dia do passeio mesmo. Sim. Depois, no decorrer dos anos, nós juntamos, que inclusive foi no ano que eu era presidente, foi na primeira vez que eu fui presidente do Rotary, eu juntei o passeio ciclístico, que eram datas próximas, no dia da fraternidade, que tem tudo a ver, o passeio ciclístico com o dia da fraternidade. Sim. Né? Aí nós juntamos. E aí, de lá para cá, a gente faz
né, no dia da fraternidade. E todo o alimento que nós arrecadamos, a gente doa para as instituições. Sim. Então, isso foi uma das coisas assim, que me deixava muito gratificante quando nós íamos entregar os alimentos. E a BAN era uma das que nós íamos levar. E eu nem era da BAN na época, não fazia parte da BAN, mas a BAN era uma das instituições que nós levávamos os alimentos lá. E ver a alegria, né? A alegria das pessoas que participam do passeio, né? Sim. E no passeio tem uma curiosidade. Uau! Ou uma história bem legal, que eu brinco com ele até hoje. Hoje ele já é mocinho, né? Me perdoe, eu não vou lembrar o nome dele agora. Hoje ele já é mocinho. Foi no primeiro passeio ciclístico isso. No primeiro passeio ciclístico. Ele chegou, ele era criança, chegou junto com a mãe. Ele foi a primeira pessoa que chegou junto com a mãe, de bicicletinha, para poder participar do passeio ciclístico. Porque o passeio ciclístico é isso, é um passeio. Então vai os pais com os filhos. Não é para andar muito, são em torno de 4 quilômetros, mas assim, é bem devagarzinho, com música, é passeio mesmo, né? E a gente leva, se não aguentar, a gente põe na caminhonete ou nos carros para poder levar para que todo mundo participe. Sim. E esse menino chegou. Aí, como ele foi o primeiro a chegar, no final de todo o passeio ciclístico, nós sorteamos uma bicicleta. E todo mundo que faz as doações, aquilo, e pega a camiseta, a gente preenche o cupom e vai para dentro da urna. Sim. No dia, nós chacoalhamos a urna lá, mistura, e a pessoa pega o papelzinho para sortear a bicicleta. E aí, esse menino chegou, junto com a mãe, participou do passeio ciclístico. Aí, na hora de fazer o sorteio, a gente sorteia não só a bicicleta, vários brindes, né? Aí, na hora da bicicleta, eu falei, eu queria chamar uma pessoa que foi o primeiro a chegar aqui hoje. Aí, chamei ele. Ele veio. Aí, enfiou a mãozinha lá dentro, puxou o papelzinho, eu catei o papel e comecei a chamar o nome. E ele, do meu lado, ele me puxava do lado, assim. E eu falando, tal nome, falava o nome. E ele puxava do lado, tio, sou eu. Tio, sou eu. Era ele. Ele tirou o nome dele dentro da urna. Gente, foi assim. De centenas de pessoas de centenas de pessoas que tinham o nome dentro da urna. Foi ali na frente de todo mundo. Era uma criança. Sim. Né? Nós chacoalhamos, ele enfiou a mãozinha lá dentro, puxou o papelzinho e ele tirou o nome dele. Mas ele ganhou a bicicleta. Pode me puxar, tô procurando aqui quem ganhou. Exatamente. E ele, tio, sou eu. Você está me chamando, sou eu. Imagina a alegria dele. Então, e ele levou a bicicleta no dia. E continuou participando? Continua Até depois. Hoje. Foi tão interessante que depois ele entrou no Interact, ele fez parte do Interact, junto com as crianças, participou de projetos, né? E sempre a gente brinca com ele, ele foi o primeiro que ganhou a bicicleta. Né? Que legal. Foi assim, uma história bem legal no dia, né? Nós brincamos muito e brinca até hoje, para falar a verdade, Sim. quando a gente tem a oportunidade de encontrar ele e falar sobre a lembrança do passeio ciclístico. É muito bom. E desses seus trabalhos voluntários também tem um no leilão. Sim, o leilão começou pela igreja. Por uma necessidade, né? Não tinha quem marcava o leilão. Começou no leilão da São José. Sim. E começou eu e o Julinho Malagoli. Leilão de gado? Leilão de gado, é leilão de gado, mas acaba fazendo leilão de outras coisas. Tudo aquilo que as pessoas doam, né, que tiver lá no dia, o leiloeiro leiloa e o nosso papel é marcar. Então, por uma questão de necessidade, eu e o Julinho Malagoli, nós começamos a marcar o leilão, né? Porque não tinha quem marcava. Tinha o leiloeiro, tinha os pisteiros, mas não tinha quem marcava, quem controlava, quem recebia ali, que as pessoas terminam o leilão, todo mundo quer ali dar o cheque, né? Mesmo que seja predatado, mas quer pagar. Hoje, muito cartão, as pessoas não tinha quem recebia, né? Sim. Aí não tem quem marca. Eu falei, Julinho, vamos lá marcar, né? Por uma necessidade nós fomos marcar, porque não tinha quem marcava. E deu tão certo que nós nunca mais paramos, né? Então, hoje, eu marco o leilão praticamente das igrejas aqui, de várias, não de todas, mas de várias igrejas, né, das paróquias aqui, da São José e da Matriz, e das capelas também, de várias somos nós que marcamos, e das instituições também, da Santa Casa, somos nós que fazemos, do asilo também, somos nós que ajudamos. Então,
nós não tem um custo, não existe custo nisso, é tudo trabalho voluntário, né? As pessoas precisam, falam, você tem como ir lá marcar para nós o leilão? A gente combina, vai lá, marca o leilão, terminou o leilão, a gente entrega para os responsáveis, né? Para aqueles que são os dirigentes, né? Das instituições, da igreja, entrega, está aqui, recebeu tanto, tá? Falta receber, que às vezes fica alguma coisa para receber, Sim. né? Que às vezes a pessoa marcou, mas foi embora, né? Mas assim, graças a Deus, é tranquilo, as pessoas que participam do leilão, a gente não tem problema, né? É muito sossegado. E de lá para cá, isso já nem... Eu falar para você, nós até brincamos esses dias, quantos leilões eu já marquei? Eu falei, eu não lembro, porque foram muitos, perdi a conta. Eu acredito que no ano, dá em torno de uns 15 leilão no ano. Nossa. No ano, porque tem muito leilão seguido, né? Esse ano mesmo, eu já marquei 3 leilão. Nossa. Entendeu? Então é muito leilão seguido, né? Que vai acontecendo, às vezes tem leilão, cada 15 dias tem um leilão, né? E é uma doação, porque é uma tarde inteira, né? Nós vamos para lá na hora do almoço, né? Uma doação de tempo, não só no dia. Isso, né? Nos outros dias que antecedem. Exatamente, também. exatamente. E aí você fica ali a tarde toda marcando o leilão. Nós somos o primeiro a começar no leilão, né? Porque nós já temos que estar ali tudo organizado, e somos os últimos a sair. Porque depois que termina o leilão, nós temos que fazer o fechamento disso. Fazer o fechamento, prestar conta e fazer a lista para o entregador de gado. Porque ele tem que... Cada pessoa arremata. Você vai lá, você arremata um gado para levar para sua propriedade. Então, eu tenho que marcar lá. Ali arrematou o gado tal, o lote tal. Tem que entregar lá na sua propriedade e assim por diante. Quer dizer, então, nós somos os primeiros a começar e os últimos a parar no dia do leilão. Imagina. Entendeu? E no bem leilão, trabalhoso. tem alguma história também que foi marcante? Ah, no leilão tem um monte. Com certeza. Tem leilão, tem um monte. Mas assim, uma história que foi recente agora, do Hospital do Câncer, né? Foi montada uma comissão, né? O seu Eurides Serão é o presidente, né? Dessa comissão, né? O seu Eurides e o Nenê Serão são os 2 presidentes, né? Que cuidam aí dessa comissão. E tem muitas pessoas envolvidas, né? E eu sou uma delas, com essa finalidade de marcar o leilão nos dias de leilão, né? E fazer os fechamentos para a gente poder ir lá e fazer a entrega, né, do dinheiro lá no hospital. E nesse último leilão, né, nós tivemos uma bezerra, né, do pessoal do supermercado Lucas, né, do Lito Lucas ali, né, ele doou uma bezerra de excelente qualidade, né, todo mundo doa de boa qualidade, mas ele era um gado já mais errado, né, e foi a bezerra vendida mais cara num leilão que nós tínhamos marcado até hoje. Então, marcou porque, assim, foi a rainha dos leilões que nós fizemos. É lógico que outros leilões aí, o gado sai muito mais caro. Mas nós nunca tínhamos vendido uma bezerra a R$22 mil. Olha. Nós nunca tínhamos vendido uma bezerra nesse valor. Só dizer, ela. Só né? uma. Animais. Só uma bezerra foi vendida a R$22 mil. E isso deixou a gente super feliz, porque foi assim, foi marcante. E nesse dia nós tivemos a honra de estar presente, né? O Rogério. O Rogério é o coordenador do Brasil do Hospital do Câncer das festas. Ele é o coordenador de arrecadação, do centro de arrecadação do Hospital de Barretos. Sim. E ele estava aqui no dia, junto com a gente. Né? Ele estava participando. Ele presenciou, ele estava junto na hora que foi arrematado. Então foi mais marcante ainda, né? Que ele levou essa história para o hospital, porque ele filmou, foi filmado, foi registrado, e ele levou essa história toda para Barretos. Então foi quando nós chegamos lá para levar o dinheiro, todo mundo lá já sabia dessa bezerra, né? Porque não é muito comum, né? Não é muito comum. Qual a média que costumam arrematar? Olha, uma média. Isso, assim, eu não sou um expert. Eu não sou um expert em bezerro, que eu até brinco, porque o pecuarista, eles que estão acostumados, eu admiro a forma como eles olham o gado. Ele olha o gado, mas ele já olha para onde aquele gado vai. O que ele vai virar, se ele vai ser bom,
se a bezerra vai ser boa, se o bezerro vai ser bom, se aquilo pode virar um boi um dia. Eles conseguem ver isso com uma facilidade que eu fico admirado. Mas uma média normal, 3, 4 mil, que é os bezerros que saem. Isso nessa faixa aí de 3 mil sai bastante. De repente, sai 22 mil. Então, já tivemos bezerro que foi vendido a 10, a 12 mil, até 14 mil já chegou. Mas a 22 nunca tinha. Muita coisa. Nunca tinha. E tô torcendo para que aconteça outros, né? Principalmente se for para o hospital, porque é muito bom. Lá precisa. Todo mundo precisa, todas as instituições precisam. Mas lá a gente sabe que É o Hospital do Amor de Barretos? o Hospital do Amor de Barretos, isso. Lá a gente sabe que precisa bastante. Do Hospital de Base também somos nós quem marcamos o leilão também. Olha. A nossa equipe que marca. Quer dizer, então, dentro do ano, é muito leilão. Muita coisa. É em torno de 15, mais ou menos, no total, no ano todo. Vai, Mas é bom. prazer falar com você. Muito boa a nossa conversa. Eu que acho que se a agradeço. gente tivesse tempo, aí, mais umas 2 horas que a gente não ia nem ver, porque tem muita história. Tenho certeza que você conseguiu enxutar tudo, porque muito. cada uma você escolheu uma história para contar, mas que tem inúmeras. Então, é um prazer de verdade ter você aqui no nosso programa, dividindo um agradeço. pouquinho do seu trabalho. Lembrando a todos que é voluntário, que ele citou no Rotary, na ABAN, no leilão, na igreja, é totalmente voluntário, ele faz de coração mesmo. Sim. Então, a gente já sabia que você era um ser grandioso, de alma pura. Então, um imenso prazer ter essas energias boas aqui com a gente. E obrigada pela presença. Eu que agradeço, Liz. Você, agradeço essa dupla que o G e o Jusa, que se tá aí, ó, despontando, né? A gente adora ouvir, né? Eu agradeço demais o convite de vocês e nós estamos juntos, tá? E se Deus quiser, Deus permitir, nos dar saúde para que a gente continue fazendo esse trabalho. Às vezes a gente vê que está um pouco sobrecarregado, mas assim, tudo que é feito por amor mesmo, não é por obrigação, é por amor. A gente gosta, faz porque gosta mesmo. E eu acho que se um dia eu parar, eu vou sentir muita falta. Com certeza, não. Eu acho que não ficariam. Eu acho que vocês não ficariam longe disso. Os meus filhos sempre falam, né? Pai, larga um pouco, solta um pouco. Está muito sobrecarga, mas eu vejo que eles sabem que eu faço isso de coração. Um alimento eu pra gosto, alma. eu gosto. E eu vejo que eles falam assim, se cuida. Cuidado. Não sobrecarrega tanto, descansa um pouco mais, né? Sim. Mas é de coração. Enquanto Deus permitir me der saúde, estou trabalhando. Amém. Obrigada pela presença. Volte quando quiser. O Espaço Fácil está aberto para vocês. Obrigado. E lá da vez podcast também. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Nós que agradecemos.